Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu estou me aventurando aqui pelo Velho Oeste, lendo algumas edições de Tex que chegaram por aqui. Eu gosto muito quando são histórias de Tex colorida. Confesso que para vocês que fica mais fácil para mim essa leitura quando tem cores nas edições, nas histórias, né? E essa é uma Tex especial em cores, o volume 18, né? O que torna essa edição ainda mais especial é o fato de ser a primeira história desenhada por um brasileiro ser publicado aqui. É a edição que tem a história do Pedro Mauro, que se chama Noite Longa em Caiote, e é uma das 5 histórias que compõem esse encadernadinho aqui do Tex, né? Essa é uma edição em capa cartão, com cerca de 160 páginas. O preço de capa aqui está em torno de R$ 59,90, mas no site da Mitos, vou deixar aqui na descrição do vídeo, está sempre em promoção. Tem várias histórias aqui, né? Mesa Blanca, A Lenda de Porter Rockwell, Irmãos Assaltantes, As Duas Faces da Lei, são outras 4 histórias, mas a que me chamou a atenção é justamente a história com o Pedro Mauro. É a última história desse encadernado e, segundo meus amigos lá da Confraria Bonelli, a Mitos seguiu exatamente a forma como esse quadrinho foi publicado lá fora, né? Então, na Itália. Então, não tinha por que essa HQ vir na frente das outras. Ela saiu na ordem que foi publicada originalmente. E nessa história a gente vai acompanhar um agente da lei, né? O Jim, e Jim Banks, ele acabou capturando um assassino, um assaltante muito perigoso em uma cidadezinha, né? O bando desse assassino, o bando desse marginal, resolveu resgatá-lo, né? E por conta dessa tentativa de resgate, o Jim e o seu assistente estão meio que cercados ali na delegacia, porque se eles saírem, o bando resgata os caras. E se eles ficando, em algum momento o bando vai invadir a delegacia e vai resgatar os caras. Então eles estão numa situação bastante complicada com relação a essa ocorrência, né? E aí a gente acompanha a história vira para a esposa do Jim, sendo uma mulher muito temerosa a Deus. Ela está lá pedindo para o marido dela ter algum milagre, alguma ajuda, né? Porque ela percebe que, como ele não voltou para casa, a situação deve estar muito grave na delegacia. Acontece que esse milagre que ela está pedindo vai vir através da participação do Tex, né? Vai ser a ajuda, a providência divina, o apoio que ele precisava, porque a situação estava tão extrema que o filho dos dois ele estava agindo, atuando como sentinela ali, meio que para proteger a mãe que estava sozinha em casa, e o bando já estava pensando, planejando usar ela como refém para trocar pelo bandido que estava na cadeia. É uma trama com poucas páginas e com uma linha muito simples de ação, mas é uma trama interessante. E como eu disse, já entra para a história por ser primeiro quadrinho, né, de Tex, primeira história desenhada por um brasileiro. Então, me parece que se era um teste, o Pedro Mauro passou muito bem, porque as páginas são muito bem ilustradas. Colocando aí no vídeo alguma dessas páginas. A Mitos colocou aqui na 4ª capa, né, acho que a parte de dentro aqui, uma entrevista com o Pedro Mauro. Tem nas 2 capas, né, essa entrevista onde ele fala um pouco sobre esse processo criativo, como foi essa aproximação dele com a Bonelli, como foram os desafios de construir o seu trabalho para esse universo. Das outras histórias, eu destacaria aqui essa primeira que abre o encadernado, que é Mesa Blanca, escrita por Pasquale Ruggiu e desenhada por Conrado Mastrotono, que é inclusive o desenhista dessa capa aqui. Mas também houve uma capa especial, uma contracapa, uma sobrecapa que a Mitos fez, né, para aproveitar a arte do Pedro Mauro. Então acho que é possível você comprar essa sobrecapa para você ter essa edição com essa capa diferente. Gostei dessa edição. Para quem, como eu, está aprendendo a ler Bonelli e se adaptando com essa narrativa de histórias de faroeste, eu estou tendo meus primeiros contatos, né? Li Bouncer esse ano, li 2 Bouncers, já li alguns Tex, já li alguns Ken Parkers, mas de fato está sendo uma novidade para mim esse tipo de quadrinho, e está sendo bem gostoso explorar esse novo universo de histórias, né? Tão diferente das histórias de super-heróis.
Outro que me chamou a atenção e que eu já li também, por que que eu li também? Porque é colorido, né? Igual criança, como tá querendo ter a visão, prender a atenção, quando é colorido chama mais a minha atenção. Esse é A Cavalgada do Destino, A Cavalgada do Destino, exatamente. Essa é uma edição também em cores, com 132 páginas, desenhos do Cláudio Villa, e é aqui uma edição, a edição Tex 655. Vou te falar, cara, isso aqui é um graphic novel, né? Uma graphic novel completa, com início, meio e fim, e uma carga dramática muito grande, diversas camadas nessa história. A gente vai ver o Tex, o Carson e o filho do Tex acompanhando, agindo aqui em uma história que já começa no final. A gente vai ver um cara chamado Sherman, né, sendo abandonado no deserto para morrer, e lá para frente a gente vai compreender, né, toda a história desse Sherman a partir do ponto de vista do Tex. O Tex conta o porquê abandonou aquele cara no deserto para morrer, como aquilo foi difícil para ele, mas só que o Sherman não era o único cara que estava nessa luta com o Tex e com o Carson, que foi abandonado. Tinha um outro cara chamado Rings, e esses dois caras vão sobreviver a essa situação, isso já é no começo da história, e vão provocar uma reviravolta imensa nessa graphic novel aqui. Eu vou chamar assim, porque são cerca de 130 páginas de ação, né, para esses personagens desenvolverem uma saga, uma perseguição, que depois que o Tex e os seus coligados descobrem que esse cara está vivo ainda, começam a perseguição, entram alguns agentes do governo no meio, porque está tendo uma crise de malária, é isso? Uma crise de malária, eu anotei aqui, uma crise de saúde, e a intervenção do governo se dá através de um oficial do governo, que também é indígena, né? E esse cara, ele tem um trem para ficar circulando esse território, fazendo todo esse trabalho de apoiar as comunidades indígenas, mas à medida que ele vai visitando, ele vai vendo que as comunidades estão sendo envenenadas, né? E isso tudo para liberar espaço para o progresso, para liberar espaço para criadores de gado, para pessoas que não queriam que aquelas terras fossem povoadas pelos povos originais. Então, assim, é uma história de Velho Oeste com pitadas assim de política, de questões sociais muito sérias, muito severas, uma reflexão sobre o desenvolvimento político, econômico e social dos Estados Unidos naquela época. Enfim, eu fico surpreso ainda, porque, como eu disse, eu sou um iniciante nesse universo de Tex, e fico surpreso com a qualidade dessas histórias, né? Ao mesmo tempo que eu fico surpreso, eu começo a compreender o porquê que essa série, porquê que esse material é tão longevo e porque tanta gente gosta. Afinal de contas, é um material de altíssima qualidade. 2 edições que eu li, e o que eu posso dizer, o aproveitamento é muito maior do que muitas edições que a gente pega aí de quadrinho de super-herói com 200, 300 páginas, das quais você vai lembrar depois de 20 ou 30, né? É só fazendo um comparativo com aquilo que eu consumo com mais frequência. Gostei pra caramba. Se você é fã de Tex e estava na dúvida sobre essas 2 HQs, eu já posso te dizer que vale a pena. Agora, se você é fã de Tex e tem outras recomendações para me fazer, comenta aí e ajuda a eu descobrir outros materiais tão interessantes quanto esses que eu acabei de resenhar. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Falar de um quadrinho Bonelli, Fumetti, bom também. Forte abraço. Até a próxima.